E se o seu maior vício não for o celular, comida ou controle, mas fugir de si mesmo todas as vezes que o silêncio começa e as vozes na sua cabeça começam a falar alto? Hoje você vai entender por que tantos esforços para mudar parecem não dar certo. Mesmo depois de você ler livros, fazer cursos, ir a um terapeuta, tentar todas as técnicas, aquele padrão volta, a sabotagem volta, a ansiedade volta. Mas e se o problema nunca foi você? E se aquilo que você chama de preguiça, procrastinação, falta de foco, for na verdade um tipo de congelamento emocional, uma reação antiga do seu sistema nervoso tentando proteger você de dores que nunca foram sentidas até o fim. Neste episódio, vamos explorar por que curar de verdade não é se esforçar mais, mas sim entrar em contato com aquilo que você passou, quem sabe, a vida inteira tentando evitar. O desconforto do silêncio, a raiva abafada, a tristeza sem nome, a criança interna que foi ignorada. E vamos mostrar como esse estado de congelamento interno, na verdade, ele não é um defeito, é uma proteção, mas uma proteção que agora pode estar te aprisionando. A partir dessa compreensão, você vai perceber que não precisa mais lutar contra si mesmo. Você só precisa aprender a escutar o que está sendo pedido há muito tempo pelo seu corpo, o espaço que existe dentro de você. Quantas vezes você já se perguntou, por que eu fiz isso de novo? Se eu já entendi que não é o melhor para mim. Ou, por exemplo, por que eu continuo me sabotando mesmo depois de tudo que eu aprendi? Geralmente é isso que a gente fala, né, para si mesmo. Então é aqui que mora o verdadeiro equívoco, achar que entender uma dor com a mente é o mesmo que curá-la. Mas o corpo, pessoal, não se convence com explicações. Ele se move por registros em sua memória e em sua energia. E alguns desses registros estão congelados há tanto tempo que você nem percebe que eles ainda vivem em você. Em nossa escola, Bem School, nós chamamos esses registros de limbos, uma ligação inconsciente com memórias bloqueadas que agora estão ocultas. É como se tivessem partes suas paradas no tempo. E agora mesmo, com toda a sua maturidade, sua inteligência, até mesmo a sua espiritualidade, essas partes ainda agem como se você estivesse em perigo. Então, eu gostaria que você imaginasse uma cidade que passou por um terremoto. A estrutura externa dessa cidade, depois do terremoto, foi reconstruída. As fachadas agora estão bonitas, mas existem rachaduras profundas no solo. Então, toda vez que está uma chuva forte, os tremores voltam. Os problemas não estão mais na superfície, eles se encontram nos alicerces. Então, da mesma forma, muitas pessoas reformam a vida delas por fora, ou seja, elas mudam de carreira, de parceiro, de cidade, mas carregam com elas as mesmas dores e não entendem
porque a paz nunca chega. Será que aquilo que te bloqueia hoje, então não é exatamente o que te protegeu lá atrás? E se ao invés de se julgar, você pudesse escutar com presença essa parte sua que ainda está congelada no tempo? Talvez a parte mais difícil de compreender na jornada do autoconhecimento não seja o conteúdo que eu vou te apresentar agora, mas na verdade o paradoxo que existe. Porque muitas vezes aquilo que parece sabotagem é, na verdade, um gesto de proteção. Aquilo que você chama de bloqueio pode ser um mecanismo interno de defesa, tentando garantir que você não sinta de novo a dor que quase te paralisou ou te paralisou no passado. Você já percebeu que pode estar bem, com a vida andando, aparentemente tudo em ordem? E de repente, algo simples, uma frase, uma ausência, um tom de voz que você não gosta, e isso acaba te jogando num estado antigo, num padrão antigo, como se você deixasse de ser quem você é hoje e virasse novamente aquela pessoa ferida, assustada, envergonhada, carente. Isso acontece porque existem partes suas que ainda estão congeladas, partes que não foram sentidas, que não foram integradas e principalmente, pessoal, que não foram escutadas. A mente, ela conseguiu seguir em frente, mas o nosso corpo, ele ficou preso naquele mesmo ponto. E aí que mora o que nós chamamos de padrões de reatividade. Então não é você hoje quem reage, é uma memória antiga que está assumindo o controle. Esse congelamento emocional, ele não é um defeito, ele é, na verdade, um reflexo da inteligência do seu sistema. Porque quando algo foi intenso demais, quando não havia apoio, maturidade ou espaço para você processar aquilo, o corpo faz o que pode. Ele arquivou, guardou, encapsulou e agora, mesmo anos depois, esses fragmentos ainda emitem os seus sinais, seus ecos. Eles acabam, pessoal, distorcendo a nossa percepção, seus impulsos, seus pensamentos e muitas vezes fazem você viver num estado de vigilância, mesmo que silenciosa, como se algo estivesse prestes a dar errado, mesmo quando tudo parece estar bem. Mas é aqui que está o ponto crucial. Você não precisa se livrar dessas partes, você não precisa brigar com elas, nem tentar calá-las com mais disciplina, mais conteúdo, mais técnica, mais controle. O que essas partes estão pedindo não é que você lute contra elas, é que você finalmente as escute. Escutar o que ainda dói não é confortável. Então é por isso que nós criamos tantas estratégias para evitar esse encontro. A produtividade exagerada é uma delas, o consumo constante de informação no celular, a busca por aperfeiçoamento infinito. Até mesmo as pessoas usam técnicas espirituais como fuga. Sim, é possível transformar a meditação, a oração, o autoconhecimento em mecanismos de defesa. A mente encontra formas de continuar se movendo só para não precisar parar, para não precisar sentir. Mas eu digo que existe um outro caminho,
um caminho que não é sobre se esforçar mais, mas sim sobre sustentar mais presença. Um caminho onde você não se identifica com a dor, mas também não a rejeita. Onde você começa a perceber o seguinte: isso que eu estou sentindo agora é uma parte minha e essa parte precisa ser vista. Então, assim como o corpo físico nosso precisa de calor para se aquecer, para descongelar, né? O corpo emocional nosso, ele precisa de presença. E presença, pessoal, não é pensar sobre o problema. Presença é sustentar aquilo que está aparecendo à sua frente, é só ficar ali quando a mente diz que não vale a pena. É não desviar o olhar, é não acelerar, é não fugir para o próximo projeto de cura. E aqui está uma das chaves mais importantes, na minha opinião. A mudança real de identidade, aquela que transforma o padrão e não só o nosso comportamento. E isso só acontece quando aquela emoção que foi bloqueada, ela volta a circular. Sem emoção, não há integração. Sem integração, a identidade antiga continua operando mesmo que em silêncio, mesmo que você já tenha mudado toda a narrativa racional sobre quem você é. Então é por isso que muitas pessoas seguem repetindo os mesmos ciclos, mesmo depois de anos de estudo, de leitura, de autoconhecimento. Porque não se trata do quanto você sabe, se trata do quanto você consegue sentir, do quanto que você está disposto a descer ao lugar exato onde tudo parou, onde tudo congelou, e permitir que ali algo se mova, não pela força, mas pela verdade. Esse processo, pessoal, não acontece da noite para o dia. E ele, na verdade, não precisa acontecer sozinho, mas ele começa sempre com o mesmo gesto. O gesto de parar de se julgar e de se condenar. Parar de se chamar de fraco, de inconsistente, de preguiçoso. Parar de repetir, mesmo que internamente, que você já devia ter superado isso. Você não está atrasado, você não está quebrado, você está apenas carregando partes que ainda não se sentem seguras o suficiente para se manifestar de forma integrada, de forma completa. E tudo começa quando você decide não brigar mais com elas, mas, na verdade, perguntar: o que você precisa de mim agora? E talvez, pela primeira vez, você perceba que essa dor não precisa mais controlar você, porque agora ela está sendo escutada. Então existe uma virada de chave que pode transformar tudo. E ela não está fora de você. A revelação mais profunda não é que você pode mudar, não é isso. Você já sabe disso. A verdadeira revelação é que você não precisa mais lutar para mudar. Porque talvez o que precisa acontecer agora não seja uma transformação forçada, mas, na verdade, uma permissão. A permissão para se sentir por inteiro. Você não está quebrado, você não está doente, você não está errado. O que você está é fragmentado. Fragmentado entre o que você sente,
e o que você mostra, entre o que você deseja e o que você acredita merecer, entre o que você é, entre quem você é no silêncio e quem você se esforça para aparecer no mundo. E esse esforço que você chama de força, muitas vezes é o medo disfarçado. Medo de parar, medo de sentir, medo de voltar a ser alguém que já foi invisível, que já foi rejeitado, que já foi humilhado, que talvez já foi deixado para trás. Pessoal, mas é aqui que está o que ninguém contou a você. Você não precisa ser mais forte, não desse jeito. Porque o que realmente transforma a sua vida não é mais um plano, mais um curso, mais um desafio, mais uma maratona de autoconhecimento. Não é isso. O que transforma, na verdade, é a decisão de estar inteiro, presente, agora com a sua vida. Com tudo o que você é. Com tudo o que você ainda não entendeu. A realidade que você vive não é algo que acontece com você, é algo que parte de você. Ela nasce, pessoal, da sua assinatura energética, que é moldada por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa e escolhe ficar sustentando em sua vida, em sua mente, em sua energia. E quando você para de lutar contra si mesmo, quando você cria espaço para a dor, para o medo, o vazio e o silêncio, sem fugir, sem racionalizar, algo extraordinário muda. A sua assinatura muda e a sua realidade, ela tem que começar a responder. A paz que você busca lá fora é o reflexo da reconciliação que você ainda não fez por dentro. Você não precisa mais se tornar outra pessoa. Você precisa apenas parar de fugir da parte sua que ficou esquecida lá atrás. A verdadeira liberdade não vem quando tudo melhora. Ela vem quando você finalmente entende: eu posso me acolher exatamente como estou e, mesmo assim, escolher seguir adiante. A vida, pessoal, ela não espera que você esteja pronto para acolher o que você sente. Você sabe disso, ela continua. Mas existe um ponto onde algo dentro de você parece que para. Mas não por fraqueza, mas por sabedoria, porque continuar sem se escutar é o caminho mais rápido para você se perder na vida, completamente. Hoje, talvez, você tenha percebido algo que sempre esteve presente, mas que você não tinha palavras para nomear. Você não está travado, você está em pausa. Uma pausa do sistema que um dia precisou se proteger. E agora essa pausa, ela pode começar a se dissolver. Não por força, mas porque você se permitiu sentir. A dor que se repete é a dor que ainda não foi sentida, né, ouvida por inteiro. Mas agora ela tem espaço. E nesse espaço nasce uma nova possibilidade. Um modo de viver mais leve, mais íntimo, mais verdadeiro. Você não precisa correr. Você não precisa provar nada para ninguém, na verdade. Você só precisa se lembrar. Existe uma parte sua que nunca deixou de esperar por você. E ela não quer que você mude. Ela só quer ser incluída na vida que você está construindo. A cura, ela não é o fim da dor. É o começo do pertencimento. Mas me diz aí, você realmente sabe o que fazer?
quando uma emoção difícil aparece? Ou você ainda tenta vencer ela com mais esforço? No próximo episódio, eu vou te mostrar uma forma simples e profunda de começar a se reconectar com essas partes que ficaram congeladas. E quem sabe de voltar a sentir segurança dentro de você, porque a saída nunca foi controlar melhor as coisas. A saída é escutar com mais verdade, com mais presença. Então, nos encontramos lá. Lembre-se, a saída é para dentro. Tchau, tchau.